Na verdade, assim, tinha uma escolinha, praticamente o lugar que nós estamos aqui, cheio de guri dentro, uma professora, e ela dava aula para o pré, para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta. A mesma professora. Como toda sucessão teve uns momentos, né, de que precisou provar a competência, né? Senão não vai, né? Não vai. Isso em 82, né? Casei em maio, em junho viemos para o Mato Grosso. O principal componente que levou a pegar a FJR, formar um fluxo de caixa. Perfeito. Eu não conseguia formar. Então nós estamos há 8 anos com vocês, né? Então a gente acompanha toda essa evolução e está no dia a dia. Eu acho que isso ajudou muito hoje na harmonia familiar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conectando os Pontos, Legado e Superação. Um podcast que nasceu da vontade da FJR de fazer uma coisa simples: contar histórias de pessoas que carregam agro no braço, acordam cedo, tomam risco e mesmo nos dias mais difíceis continuam fazendo a coisa acontecer. Hoje nós estamos aqui em Guiratinga para contar a história da família do seu Rinaldo Vígulo. Viemos aqui na Fazenda Verônica e vamos contar um pouquinho da história deles para vocês. Sejam muito bem-vindos, seu Rinaldo, Flávio, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo aqui. A gente gostaria de saber um pouquinho, seu Rinaldo, da onde o senhor é, como é que o senhor teve a primeira conexão com o agro, a família já era do agro. Nós somos de Santa Catarina, Salto Veloso, né? Pai veio do Rio Grande, criou nossa família ali, criou 13 irmãos. 13 irmãos? 13. Assim, ele ficou viúvo muito cedo, casou de novo, né? Da primeira esposa são 3. O Luiz, o Antônio e o finado Félix. O finado também Antônio, né? E aí eles mudaram, trabalhou a vida inteira ali, né? Criou a família e em 62 eles casaram, o Félix e o Luiz. 61. 62 casou o Antônio e mudaram para Medianeira. Medianeira, Paraná. Medianeira, Paraná. Ali eles viveram o finado Félix durante 11 anos. E o Luiz e o Antônio durante 14 anos. 76 mudaram para aqui, para Mato Grosso. Quem subiu primeiro, seu Rinaldo? O finado Félix, em 73, foi para Rondônia. Rondônia? Rondônia. Aí 3 anos que estava lá, ele faleceu, né? Um acidente. E o Luiz e o Antônio, eles chegaram em 76. Agosto de 76. Em Rondonópolis? Rondonópolis, era Petrovina. E ali eles foram lutando da maneira que eles conseguiam, né? O começo era muito difícil, mas foram lutando. E no caso meu, assim, quando eles mudaram para Medianeira, eu e minha irmã ficamos os mais velhos em casa. Eu tinha 12 anos. E minha irmã tinha 13. Lá em Santa Catarina ainda? Santa Catarina. O pai já andava um pouco doente, né? Então a gente meio que fez um pouco à frente, sabe? Também de trabalho, não de pensamentos. Né? Com 12 anos? E aí eu tinha um irmão que estava no seminário, mais velho, né? Da gente. E tinha mais 2 irmãs também, estavam... Tinham saído com as freiras, assim, e depois ficaram. E assim fomos pelejando. Aí, quando, tipo assim, eu tinha acho que uns 14 anos, o meu pai, ele educou a família assim, trabalhava em casa e para os irmãos ele deu uma colônia de terra, uma colônia que são 10 alqueires. Aham. Quando eles mudaram, casaram, então eles tinham isso.
Aí eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho. Não lembro exatamente a idade, né? Mas mais ou menos isso. Ele comprou 9 alqueires, Medianeira. O pai do senhor? Meu pai. E a gente trabalhou sempre em casa, sem salário, um dinheirinho, sempre com muita economia, mas tá. Contadinho ali? Bem contadinho. E a gente viveu ali, eu vivi até os 30 anos, ia fazer 31. E lá vocês já plantavam, colhiam? Já? Ah, sim, o pai plantava, assim, quase que sempre era milho, primeiro lugar, né? Milho. Arroz e trigo, tudo cortado no cutelo, né? E era o sistema que tinha na época, né? E assim, foi durante vários anos. Aí trigo, quando eu tinha uns 18 anos, acho, 19, ele começou a não plantar mais, porque começou a dar um ferrugem. A gente chamava ferrugem, né? Não sei exatamente como que era a doença, né? E passou a não plantar mais isso. Então, foi assim, né? E a gente foi trabalhando assim, daquele jeito. Todos os irmãos juntos ali? Todos os irmãos. Tinha uma parte deles que eles tinham saído, então não era sempre que estava todo mundo em casa, né? Tá. Mas tem uma parte que tinha ido para o seminário, outras para o convento, na época, né? E ficou lá para Curitiba, né? Mais tempo, né? E a gente trabalhou ali. Aí, tipo assim, fiquei lá até os 30 anos, né? 30 anos. 31. E aí, o senhor subiu aqui para... Aí, quando eu fiz 30 anos, 31, ia completar 31, eu casei. Tá. Isso em 82, né? Casei em maio, em junho viemos para o Mato Grosso. Eu e a mãe deles, né? A dona Dirce. Dona Dirce. Ela veio sem conhecer nada. Sem conhecer nada. O senhor foi bom de lábia para trazer ela para cá sem conhecer nada, né? Eu acho que, eu não sei se era isso só, mas o propósito nosso era os dois igual. Muito bom. Então, ela nunca teve medo de encarar a situação. Não, sempre. Tanto que hoje ainda ela mora comigo lá na Serra Petrolina. Na mesma casa? Mudou a casa no mesmo lugar. No mesmo local, lugar, né? Sim, Então, ela foi muito, muito companheira, sempre. E assim fomos construindo a nossa vida, né? E quando vocês vieram para cá? Mas aí quando os irmãos em 76 vieram para o Mato Grosso, eles escreveram para nós: se quer vender os 9 alqueires e comprar junto aqui? Aí eles disseram: olha, se você não vender, o povo vai tirar toda a madeira da terra. Então, beleza. Vender lá embaixo. Vender lá em Medianeira. Lá em Medianeira ainda era... Os 9 alqueires. Era madeira. Era mata ainda. Mata. Aí foi vendido os 9 alqueires, né? E com os 9 alqueires comprou 53 alqueires aqui. Só que no começo eles arrependeram. Porque o milho dava 50 centímetros de altura, vermelhava e não produzia, né? Lá na serra isso. Sem corrigir a terra. A né? terra. Aí no começo eles plantavam arroz, né? E depois começou a plantar soja. Acho que o primeiro soja que eles plantaram foi em 79. 79 a primeira lavoura. Eles colheram em 80, acho. E lá embaixo não plantava soja, eu já plantava soja lá. Lá em Santa Catarina nós nem tinha máquina, nada, nem conhecia trator. Olha. E o Luiz já tinha comprado uma máquina. Tá. Uma Massey Ferguson 310. Então ele trouxe do Paraná. O Luiz veio um pouquinho mais estruturado do que o Antônio, né? E aí foi assim. A gente trabalhou assim, eu trabalhei 2 anos com o Antônio, sem salário. Quando eu vim, ele tinha plantado em cima da área da gente um pouquinho.
Aí ele tinha uma rendazinha para receber. Certo. Com esse dinheiro, foi financiado, comprado um trator, né? Uma parte eu paguei, outra parte acho que ele pôs o dinheiro para depois eu completar, né? Eu trabalhei 2 anos. 2 anos de trabalho, sem salário. Aí eu trabalhava com o tratorzinho meu e no final da safra ele colocava todos os insumos. Eu simplesmente ponhava o trabalho e o serviço do trator, assim, mas os combustíveis dele, tudo. E ele me dava 10 alqueires no final da safra. Tá. De produtividade, de produção. Renda, de produção. Aí foi 2 anos assim, e no terceiro ano, isso em 85, aí ele emprestou uma semeadeira que estava encostada lá, né? De arroz, ele tinha pegado uma já melhor para plantar. E eu comecei assim, eu e a Dirce e mais um rapazinho que ajudava lá, né? Para plantar 53 alqueires, demorei 25 dias. É muito tempo. É muito diferente de hoje, né? Era assim, a máquina ela é muito complicada, ela embuchava demais, tinha que limpar os bicos embaixo, meio assim. Mas foi assim, mais ou menos. E aí fomos trabalhando, foi indo, melhorando as coisas um pouco de plantio, de trabalho. Aí veio os filhos, depois, mais tarde, cresceram ali junto, estudaram ali na Vila Garça Branca, ali. Depois que eles foram, o Flávio foi para São Vicente, fez o técnico agrícola lá, né? O Ricardo e o Janiel, eles acho que terminaram, eles fizeram o 2º grau uma parte, pelo menos, não sei se desde o começo, em Cuiabá junto. Cuiabá, depois, já com o Flávio lá. E fomos agregando os trabalhos dali, né? Tipo assim, o que eu tinha 3 anos que eu morava ali, eu não tinha nem casa. Aí o Luiz, que foi um dia lá em casa e me incentivou a comprar uma área que era posse. A gente comprou essa área, pedi para o Antônio deixar morar mais na casa dele, né? E assim foi. A gente, depois de uns 2 meses que tinha comprado isso, apareceu um segundo dono. A gente ouve muito essas histórias. Aí, conversando com os dois e com a pessoa que tinha comprado a área deles, conversando, ele sugeriu para comprar de novo para ele e ele me dava ela escriturada, né? Assim foi. O senhor comprou 2 vezes a mesma área? 2 vezes. E aí foi feito assim e fomos vencendo, com dificuldade, mas fomos vencendo. Depois com essa área a gente fez troca, né? De lá a gente pegou mais um pedacinho aqui na serra. E foi tocando. Depois pegamos o Alto Garça, um pedacinho de 377 hectares. Em 2001 que viemos para aqui, para Guiratinga. Que ano que o senhor fez esse movimento lá para Alto Garças? 1996. 96. Então o senhor chegou em 82, ficou ali na serra, comprou um pedacinho, foi ali... Ali crescendo. Eu comprei primeiro um pedacinho de 80 hectares de um vizinho. Depois, com a troca daquela área que era posse, perfeito. Aí quando a Bom Jesus comprou uma área, trocou com a Bahia ali, entrou junto, e eu peguei a mesma quantia aqui e comprei mais 30 hectares. Tá. Então, que dá uma soma de 330 hectares. Que é até hoje ali. O módulo do ali, senhor hoje isso, lá, né? Isso. Depois que nós compramos em Alto Garça, né? Em 96. 96. É. E aí o senhor plantou em Alto Garças, então, 5 anos. 5 anos, E como foi a experiência lá de Alto Garças? Ela foi média, mas foi bom para mim poder fazer tipo um alicerce para pegar aqui, né? Perfeito. O primeiro ano não colhi bem, o segundo ano foi até bom. E aí o terceiro ano diminuiu, o quarto ano também, e o quinto ano mais fraco. Aí que eu falei para essa pessoa que você fala que é o Márcio, sim.
que não estava legal assim para plantar na areia, né? Eu estava um pouco assustado, né? Aí ele me indicou essa de Guiratinga. E aí nós viemos para cá. A gente acabou que dando certo entre as coisas que era para dar, eu acho, né? E em 2001, em maio de 2001 começou aqui. E nessa época os meninos, já o Flávio, o Ricardo, já estavam juntos? Flávio estava em São Vicente, eu não sei se estava no segundo ano, acho. Terceiro, não sei. Não lembro, não sei se ele lembra, né? Aí depois, né, a gente tocou aqui, a gente foi trabalhando e ele começou a faculdade, né? Aí ele fez, acho que 3 anos de faculdade ou 2, não lembro direito. 3 anos, acho. Aí começou, foi na época que começou a Ferrugem. Ferrugem 2003, né? 2004. E ele já tinha uma ideia de agricultura e que gostava, né? Sim. Gosta ainda. E começou, então ele segurou a faculdade dele 6 meses. 6 meses. É. Ô Flávio, e para você, assim, até para o Ricardo também, vamos começar até um pouco ouvindo você, depois a gente passa para o Ricardo, né? Assim, desse período até agora que o seu Rinaldo contou, né? Vocês vieram nascer, todos nasceram já no Mato Grosso? Sim. Né? Como que foi para você, Flávio, esse período, né? Assim, quando você era criança, quais as suas lembranças aí que você tem? E aí, Chico? Então, é até bom ouvir um pouco aí meu pai falar, porque tem coisas que a gente vai esquecendo, né? Ele trouxe aí um pouquinho da história aí. Agora ele falou, quando a gente era criança, no caso, ele morava ali na Serra Petrovina, né? Que é município da Preta, mas é uma região conhecida. Eu nasci em Alto Garças, né? Que é o local mais próximo. Acho que meus irmãos já nasceram, acho que em Rondonópolis, uma coisa assim. Janela Alto Garças, né? E o Ricardo Rondonópolis. E a gente morava ali na fazenda, né? E tinha um acesso perto de rodovia, acho que nós já tinha rodovia e tal. E a gente, o que eu vejo, o que eu me lembro assim, que pelo menos eu sou mais velho, questão da escola, né? A escola era um desafio, porque não tinha escola, né? Eu lembro muito bem, lembranças minhas assim, para fazer uma ligação, a pessoa tinha que ir em Pedra Preta, ou Rondonópolis, que era 50 quilômetros na época, né? Isso quando era bem pequeno. Depois aí foi chegando o telefone, né? E eu lembro muito bem assim, a primeira escola que eu fui foi na Fazenda Bom Jesus, né? Uhum. Que seria uma escola de pré-quarta série. Pra gente é um pouco normal. Tinha uma escola ali, né? Na verdade, assim, tinha uma escolinha, praticamente o lugar que nós estamos aqui, cheio de guri dentro. Tinha um quadro negro, né? Quadro negro. Uma professora, e ela dava aula para o pré, para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta. A mesma professora. Caramba. Certo? Então, se imagina ter um quadro negro, somente riscava o quadro. Agora é o conteúdo pré da primeira. Então, era uma professora meia raiz, né? Lógico, não tinha tantos alunos, né? Eu acho que se juntasse toda a gurizada ali, não dava o quê? 15 alunos, não sei. E o pessoal se locomovia para lá, cada um se virava, né? Perfeito. Eu, quando comecei para a escola, eu comecei de a pé. Aí eu ia de a pé, tinha acho que 6 anos, e eu já ia com uma outra criança mais velha que já ia. Então a experiência nossa foi assim, que era a realidade. Depois o pessoal, que ele comentou ali na Vila Garça Branca, no Tatuapé, né, posto, o pessoal tinha o pessoal do grupo Garça Branca, que tinha ali na Serra Petrovina, que era um grupo grande. E aí o Grisa lá, alguém da família Grisa, doou o terreno, e aí reformaram essa escola e abriram uma escola lá, né? Que essa escola de Grisa aí, que ela era uma escola que já comportava série separada e tal. Então teve uma mudança, acho que da terceira, segunda para terceira série, eu já fui para lá. Aí a gente fez escola de bicicleta, basicamente, né? Então a infância foi ali. Aí entrava depois uma segunda preocupação, que era onde que ia continuar estudo, né? Então acho que na época meu pai já era mais difícil, por um lado, para estudar e tal, não dava tanta importância, né? Mas
nesse sentido aí, foi chegando, né? 5ª série, 6ª série, né? E aí chegou um ponto que aí a gente ficava meio sem saber o que ia fazer. E aí, uma opção era o colégio agrícola. E aí começava a informação. Já tinha ali na Serra o Colégio São Vicente, nessa época? Na Serra de São Vicente já. Ele é antigo, Ele né? é bem antigo. Bem antigo. Bastante. Mas na época, você imagina, não existia internet, celular, nada. Então a gente era informação que era mais difícil. E a gurizada, só que assim, hoje em dia, a gente, não sei se pela época, tudo mais tranquilo, a gente tinha uma certa... A gurizada era mais solta. Já era... Não é que era solto, tinha que ser, né, seu Ronaldo? Não tinha muito o que fazer, né? E aí tinha Ricardo. E aí era a solução muito incomum. Aí foi, só que o colégio agrícola precisava fazer uma provinha, o exame de seleção. Aí pegava a gurizada do estado inteiro, Mato Grosso. E nós estávamos numa região, vamos dizer, desenvolvida do estado. Apesar de, né, de toda essa... lógico, nessa época já. Eu acho que eu fui conhecer telefone com 8 anos de idade, né? E aí nem mexia no telefone, que tinha vergonha de mexer naquilo. Né? Mas assim, daí essa época que eu fui para o colégio agrícola, tinha amigo meu que na cidade, que no Nortão não tinha energia na cidade. Uhum. Então era tocada gerador. Então a gente foi para lá, era o formato internato, né? Morava no colégio agrícola, fizemos técnico agrícola e tal. E aí assim, isso quando eu saí do colégio agrícola já era 98, ele falou em 96 Alto Garças, então a gente vinha tal, já participava. Quando, no caso, quando eu entrei no colégio agrícola em 98, na verdade. Ah, tá. Quando eu entrei. E aí em 98, quando foi em 2001 que eu terminei o colégio agrícola. Tá. Então na época tinha-se Alto Garças, que daí veio para a região aqui de Tesouro, Guiratinga, e ele falou de uma ponte aí, do negócio. Alto Garças era uma área arenosa, não era uma área boa tal, mas logisticamente era bom, a região que era muito depreciada, da pista, já na de saída, estrada, né? Isso. E aí serviu de uma ponte que foi uma base de troca. Então eu lembro muito bem que na época, que daí depois veio a questão terminou o colégio agrícola, vai fazer faculdade, e daí falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer o vestibular. Aí eu lembro que logo foi mais ou menos quando saiu de lá para vir para cá, que foi onde eu comecei a fazer agronomia. Da minha parte, da infância até ali foi aqui, né? Aí a gente já, quando eu comecei para vir para aqui, para a região, né? Que a gente iniciou aqui na Fazenda Verônica, que hoje é Verônica, era Paraná, na verdade. Né? Então isso aí, eu, quando cheguei, já tinha 18 anos. Então, quando você se formou lá no técnico agrícola, você passou um período aqui ou você já foi direto para a faculdade? Não, foi sequência, né, Chico? Porque assim, você imagina que o técnico agrícola, na verdade, te chama técnico, mas na verdade você é o 2º grau e junto, meio período você estudava o 2º grau normal, meio período você fazia o curso técnico. Perfeito. Então automaticamente você terminava o 2º grau e você estaria pronto para se quem quisesse para o curso superior. Beleza. Então terminou e foi sequência. Aí você já foi para a faculdade direto. Na realidade, como o colégio agrícola tinha algumas particularidades e tal, aí eu não lembro daí se a gente ficou, porque tinha algum calendário um pouco diferente. Eu não lembro, a gente chegou a fazer um estágio, tinha um estágio para fazer, e começou a fazer um cursinho, né? E os outros amigos meus lá. E aí foi feito vestibulares e tal, e aí nesses vestibulares foi passado para Cuiabá. E aí onde a gente iniciou Cuiabá, daí eu já... Aí já era 2000, 2001. 2001 para frente. E deixa eu só pegar esse gancho aqui também para o Ricardo comentar um pouquinho desse período, né, que o seu Rinaldo falou, você contou um pouquinho ali do seu sentimento, da sua história. E para você, Ricardo, assim, como que foi esse período, né? Quais são as suas lembranças, assim, o seu sentimento desse período, né? Então, Chico, lá, na verdade, assim, o Flávio, a gente é 3 irmãos, e o Flávio é o mais velho, e eu tinha a gente tinha um relacionamento mais junto, eu e o Janiel, que é o irmão do meio. Tá. O Flávio meio que destoava da gente ali, ele já fez o colégio agrícola, então ele não ficou em casa, a gente ficou ali na vila, ali, estudava ali e tal.
E ficava ali na Serra da Petrovina, convivia todo mundo ali, né? Brincava ali, o lugar mais perto era a vila, que não tinha muito recurso, cidade mais perto 50 quilômetros, então a gente era criança do mato mesmo, né? De se esconder quando chegava alguém, né, em casa. Mas aí, o que aconteceu? Até o Flávio colocou um ponto, né? A gente fez lá, eu fiz esse colégio que o Flávio falou, que era dividido o quadro, esse já não tinha, já peguei o colégio já estruturado, né? Com uma professora só para aquela série, só para mim, vou dizer, né? E aí, depois que eu fiz formou, ele tinha o segundo grau lá, só que daí o que aconteceu? Nesse momento que o Flávio fez o primeiro ano, o cursinho, eu estava fazendo o primeiro ano, o meu irmão estava em Alto Garças fazendo um seminário, inclusive. E ele falou pro meu pai, perguntou se a gente queria fazer faculdade, a gente queria e tal. Aí ele falou, pelo que eu vejo aí do estudo, não vai passar. Aí ele estava lá em Cuiabá fazendo faculdade, ele falou... Ele já tinha visto uma realidade diferente. Já tinha visto. Ele falou, eles não vão conseguir passar com o ensino lá, é interior, né? Colégio interior. A questão também porque nem sempre todo mundo queria fazer o técnico, né, Chico? Também tinha que sair, então na opção que tinha, ele ia ter que fazer em algum lugar segundo grau, né? Perfeito. Eu não tive essa vontade de fazer o técnico. Eu até não tinha muita ideia de fazer essa parte agrícola, foi depois, né? Uhum. E aí, nessa hora que ele falou isso aí, ele perguntou, você tem interesse e tal? Meu pai falou, não, beleza, se eles quiserem ir. E ele falou, não, se eles vierem para cá, aqui tem lugar, tem colégio bom aqui, ele estava em Cuiabá, né? Eles ficam aqui comigo, eu fico com eles, eu dou uma orientação aqui. Aí a gente, doido para sair de casa, falou, vamos. Guri novo, né? Foi muito bom, porque realmente nós dois conseguimos passar na faculdade por causa disso aí e tal. E na hora de escolher, aí você fica naquelas dúvidas, escolhi agronomia também. Então, segui nesse caminho, né? Mas lá dentro, lá na fazenda, a gente ajudava lá, meu pai e tal. Só que daí eu falava, a gente não conviveu muito, porque ele foi nesse colégio agrícola, logo depois ele foi faculdade. Então ele saiu cedo, né? Ficou mais eu e o Janiel ali de interno, ajudando alguma coisa ali. Inclusive, quando fez todas essas trocas de terra, a gente não participou. A gente era muito criança, não participou tanto a gente viu acontecer, mas não participou tanto dessas decisões, né? O que a gente conseguiu, que deu uma conversada, foi quando pegou aqui em Guiratinga. Tá. Mas mesmo assim era muito novo e a gente não participou tanto. Mas foi uma feliz escolha, a gente agarrou, né, como diz o outro, a oportunidade depois que formou e tal. E a gente agora está na empresa aí, né? Junto com eles. Legal. Seu Rinaldo, ouvindo os meninos contando aí também, né, assim... Como que eles encararam tudo isso e tal. E trazendo um pouquinho para esse momento de transição, né? Porque quando o senhor veio para cá, até usando o exemplo do Ricardo, né? Quando é muito novo, as crianças ficam mais distante, né? Sim. Mas quando vieram para cá, pelo que eu entendi, o Flávio já participava um pouco ali das tomadas de decisão junto, contribuía e tal. Como é que foi para o senhor esse momento... do Flávio entrando, contribuindo, depois vindo o Ricardo também. Ali de 2001 para frente, eles já começaram a participar mais. Tipo assim, que eles começaram, eles davam o parecer, mas eu acredito que de 2001, são 5, até 2008, por aí, as decisões eram... eu escutava o parecer dele, mas eu fazia o que a minha cabeça mais assim. Só que nos plantios e nas coisas, o Flávio já começou a introduzir as ideias deles. Perfeito. Mas nas outras decisões, assim, que eu acho que até 2008, por aí, que eu fazia mais por conta, sabe? E aí, depois, assim, quando o Flávio terminou a faculdade e o Ricardo também, no meu pensar, eu sempre imaginava assim, que o dia que eles estivessem prontos, eu dividir essa área aqui para eles
3. E eu e a dona Dirce ficar só na serra, com um pedacinho pequeno lá. Mais ou menos como foi feito com o pai do senhor, né? Dividia e depois os filhos iam tocando, né? Essa era a ideia inicial. O pai fazia diferente. O pai comprava esses 10 alqueires e ele já saía e ia fazer as ideias deles e fazer do jeito deles. Perfeito. Lá na casa do pai, até o pai ficar doente, e só no finzinho, assim, senão era sempre da ideia dele. O pai era o sistema antigo ainda, que ele tinha tocava as ideias bem próprias, né? Uhum. Então era assim. Aí, depois de 2008, o Flávio começou, já trabalhar juntos nas decisões. Também, às vezes, depois comentava com o Ricardo e tudo, mas na fazenda ele já começou, ter força de andar juntos nas decisões. Depois, e tomando a frente ali, né? Um pouco, né? Mas depois eu não me lembro direito em quanto tempo que ele já começou a dominar mais. Eu acho que uns 3, 4 anos depois que ele começou já a dominar bastante. E cada vez foi mais as decisões, sim, porque daí eles queriam trabalhar junto, não dividir área. Uhum. Por isso que foi a gente decidido fazer uma sociedade entre todo mundo, né? Perfeito. E eles acharam melhor assim. Eu no começo tinha outro pensamento. Então foi indo assim, aí foram aperfeiçoando e como assim eu via eles trabalhando direito. E eles vieram uns filhos bem intencionados, graças a Deus, fico orgulhoso disso. Sim. E então eles tomaram as decisões assim, né? E aí eu fui meio que achando que eu tinha que deixar, numas alturas em diante, eles andar com as ideias mais deles. Às vezes eu não sei se eu larguei até demais, né? Porque acabei ficando bastante desatualizado. Então é assim, mas eu sentia também que eu não podia brecar as ideias deles. Uhum. E me fazia, às vezes, ficar um pouco confuso, assim, né? E assim foi a vida, e agora é eles que fazem a frente, né? E tomam as decisões, assim, mais deles mesmo, e eu escuto, olho, e às vezes dou algum parecer ainda, né? Mas eu deixo bastante para eles, porque é a fase da vida deles, né? Perfeito. Legal. Então, mais ou menos seria isso, acho. E agora eu queria começar até pelo Ricardo aqui, né? Que acabou vindo um pouco depois, né? Mas, Ricardo, eu acho muito bonito, assim, essa transição, né? Que seu pai tá falando, e até a gente acompanha, né? Vocês são nosso segundo cliente da FJR, né? E estamos com vocês aí já quase 8 anos, né? De longa data. Oi? De longa data. De longa data, né? E a gente acompanha muito a transição aí, parte dessa transição a gente acompanhou um pouco mais depois, né? Mas é muito bacana, né? O seu Rinaldo falou, né? Do orgulho que tem dos filhos, né? Da união e da complementariedade de perfil que vocês têm, né? Para você, Ricardo, esse movimento aí que o seu pai disse, né? E dali de 2001 para frente, que depois você foi estudar, quando você entrou aí no negócio, né? Uhum. Como que foi isso para você, né? Essa transição, o seu pai tocava uma parte, o Flávio o outro tomando a frente, e você conseguir achar aqui o seu espaço, a sua complementariedade, que a gente sabe que são perfis muito diferentes, né? E ter esse respeito, né? Com o pai, com o irmão, e eles o respeito e a admiração por você também. Então, Chico, assim, a visão que eu tenho
dessa entrada, dessa introdução da gente, né, no negócio, para mim foi mais fácil, porque na verdade quem foi abrindo essa porteira foi o Flávio, né, que era o mais velho e tal. Então quando eu cheguei, quando eu fui começar o negócio, entrar no negócio, o Flávio já tinha tido vários embates, já tinha dado aquela e só que nisso eu acho que tem que te dar um mérito. Eu acredito assim, perfeito. Se tivesse dado errado, a gente hoje culparia, né? Mas como deu certo, a gente dá o mérito que meu pai, que a gente vê muita empresa que não tem essa entrada, né? Não consegue fazer a transição, né? Chega ali, dá o embate e tem muitas vezes que até acaba ali, vai um para o lado, outro para o outro, e pai e filhos e tal. E aqui teve o mérito do meu pai, que eu acho que assim, ele principalmente de início, ele deu a entrada, ele deu uma abertura para participar, mas não soltou totalmente. E aí o Flávio teve o mérito também de vir conquistar aquele espaço, conquistar aquela confiança ali. E aí quando eu entrei, já tinha passado esse momento da desconfiança, de provar, né? Então eu tive uma entrada mais tranquila. Então foi tranquilo para mim participar do negócio, né? O Flávio também puxou, a gente sempre na parte de negócio tem, lógico, toda empresa tem uma discórdia aqui e ali, não combina em tudo, mas eu acho que a gente sempre andou alinhado com os objetivos que queria para a empresa. E isso ajudou muito a gente entrar no negócio e trabalhar junto, né? Sim. Então acho que para mim foi mais tranquilo, mas como toda sucessão teve uns momentos, né, de que precisou provar a competência, né? Senão não vai, né? Não vai. Mas eu observo muito isso, né? Assim, nos clientes, e eu acho que o Ricardo falou uma coisa muito bacana, né? Primeiro é a habilidade do patriarca, seu Rinaldo, de ter a humildade e até assim, às vezes deixar o ego um pouco de lado, porque tem muita energia ainda, né, seu Rinaldo? Eu vejo aí os nossos clientes que são um pouco mais novos fazendo essa transição, e o que o senhor fez é um negócio bacana, porque abre o espaço para o filho, não solta de uma vez, vai controlando até conseguir ali caminhar com as próprias pernas. E aí vem o outro lado, né? Que precisa ter a responsabilidade e a competência para conduzir aquilo, né? Porque foi muito suado, né? E aí para você, Flávio, pegando esse gancho, né? Assim, o Ricardo já bem disse, né? Você foi abrindo a picada e depois ele veio atrás, né? Como que foi esse movimento? Então, Chico, vou te colocar um pouco do que é referente a essa parte em si da empresa, de sucessão, né? Então, o que é bem claro para mim? Primeiro que, lógico, a gente é filho, muitas vezes tem a confusão do filho dono, mas na realidade o filho não é dono, ele é herdeiro, né? Futuro herdeiro. Então, o proprietário Rinaldo, como se pegar o histórico dele, que ele saiu de casa com 30 anos. Então, a idade que saiu de casa, né, basicamente trabalhava serviço praticamente manual, então vieram para cá e tal. Então, assim, a gente vê que ele teve a coragem, talvez que hoje não tem de fazer. Minha mãe também veio, né? Então vieram, foram construir um patrimônio sem garantia de nada, que isso é importante, né? Hoje ninguém quer ir para fazer nada sem garantia. Né? Então eles foram sem garantia, trabalhou bastante, né? Beleza, eu acho que talvez na realidade dele, eu acho que ele foi muito vitorioso, você entendeu? Então veio, construiu o patrimônio, eu vejo que ele sempre, né, foi evoluindo, certo? E aí, como eu já fazia, eu já era técnico agrícola, já tinha um contato, a gente tá desde cria guri em cima do trator, essas coisas aí. Então, o que até ele comentou, a gente vai desatualizando. Então, é normal, as coisas vão mudando e na realidade dele, e como eu já tinha um perfil mais técnico, um perfil mais
dessa maneira, trabalhava já. Então, pô, a gente já entendia muita coisa, já sabia, então foi vindo a atualidade, tanto a realidade dele que não tinha muito tempo para se informar também, né? Era outra fase da vida. Então, eu enxergava que tinha muita coisa que eu podia agregar. E aí eu tenho aí o perfil, né? Então, a gente tem um perfil um pouco mais agitado, assim, né? Então, eu, com certeza, eu não era muito passivo de ficar parado, eu fui com certeza entrando no que eu achava, né? Então, assim, o que eu vejo? É muito familiar, que isso é a realidade, mas aí a gente já começou a participar de muita encontro técnico, existia muito encontro técnico, palestra e tal. E aí, esse fato de ter saído da Autogarça e criado uma distância, porque na época que veio para cá, daqui lá onde ele mora, dá 200 e poucos quilômetros. Então ele vinha a cada 15 dias para cá. E você ficava aqui ou não? Eu ou tinha estudava. Um então, no final de semana, férias, eu vinha. Quando eu via muita coisa que eu sabia que estava errado. Mas na parte de operacional, máquina, e tecnologias entrando, então eu falei, pô, isso aqui não tá legal. E eu já sabia fazer. Só que aí a gente vinha tal e começava a introduzir, lógico. E sempre tem os atritos, né? Então nem sempre também a gente está correto, isso é a realidade, a gente tem experiência, tá? Mas eu acho que é um equilíbrio. Eu acho, o que eu vejo hoje? Eu acho que é o mérito dele de talvez, sim, ele é tranquilo nessa parte, ele não é muito centralizador, deixar, né? Ele tem essa humildade realmente. E ao mesmo tempo, essa inteligência, vamos chamar, e ao mesmo tempo eu acho que a pessoa também tem que querer ir buscar. Perfeito. Que é o que eu falo pro Ricardo. Então, eu vejo que por que deu certo? Porque ele foi numa linha, que continuou com a linha dele, mas eu agreguei em outro setor primeiro. De maneira nenhuma, ele continuava na administração dele e comecei pela parte técnica, eu era preparado para isso. Eu já tinha uma capacitação para isso, certo? Que é o que eu falo pro Ricardo sempre. Falei, cara, tem que vir para somar. Então, se ele está aqui dentro hoje, tem mérito também. Com certeza. Na faculdade até, as gurizadas, eu não aprendi nada na faculdade. Eu vou aprender quando chegar em casa. Eu falei, mas aí tá, na minha visão, como que você vai aprender tudo lá? Então tá fazendo o que aqui, né? Então eu acho que tem que sim. Eu acho que a questão da responsabilidade e tentar, e eu sempre fui um pouquinho mais, acho que perfil, então a gente sempre buscou no que a gente podia fazer alguma coisa e buscar. Então, eu acho que foi um processo que eu fui conquistando espaço, as coisas foram acontecendo, logicamente que assim, eu não quero, mas se dá certo, ficar quieto, né? Tipo assim, e vai vendo também. Então, ele tem uma linha de pensamento familiar, que ele tinha, que era a realidade, a gente tem uma visão talvez um pouco diferente, e a minha visão sempre foi mais pro lado da empresa e pro lado, até essa parte de sucessão, eu já tinha visto bastante conteúdo sobre isso, então eu já tinha uma visão sobre isso aí. Então hoje, o que eu... Até ele falou, minha visão é cada um toca o seu. Mas a FJR já está aqui por conta de uma situação dessa. Mas a gente sabe que tem uma necessidade de você manter o aglomerado, né? Então assim, a gente levou um pouco para esse lado de transformar um pouco essa parte em empresas, né? E ao mesmo tempo manter a gente propiciar o quê? Que na minha visão hoje, talvez ele não pensou muito que a gente pensa muito na vida da gente, né? Mas não na vida do outro. Mas aí você tem um processo natural de casamento, de terceira geração, de conflito. Você entendeu? Então hoje o que eu penso, independente, tá, Chico? O fato da gente estar trabalhando junto é positivo, né? Tem outro irmão nosso, o Janiel, ele iniciou faculdade, daí ele parou, tal, que é uma coisa específica dele daí. Ele não é obrigado necessariamente. Então a gente sempre tocou o seguinte, ele é o proprietário, o Rinaldo, eu e o Ricardo, a gente na verdade hoje a gente trabalha por função e por salário. A gente ainda não tem a participação, então a gente faz mais de 10 anos que tem um processo de sucessão, que não está pronto, mas já está trabalhando como se tivesse, certo? Então assim, eu acho que isso ajudou muito hoje na harmonia familiar. Perfeito. Seja por casamento, seja por... Que nem eu e o Ricardo, a gente tem os conflitos nossos também, né? Mas fica dentro da fazenda e hoje a ideia é sempre estar melhorando alguma coisa, né? Perfeito. O meu irmão também tem a particularidade dele,
mora lá com meu pai, ele não necessariamente tem obrigação de fazer nada, a gente ganha salário e tal, e tá tranquilo também, né? Tá tocando a vida dele também. Também isso não influencia nada no direito de herdeiro dele. Perfeito. Herdeiro normal. E aí assim, a gente vem avançando, talvez nem tudo que a gente coloca, a gente tem que sempre refletir, tá? Mas durante esses anos a gente tentou o quê? Entregar o que a gente podia agregar, certo? E hoje eu penso, embora o Ricardo fale assim, tá tudo pronto. Realmente, ele fez uma parte, na verdade, o Rinaldo Vigolo fez a parte mais importante. A mais importante. Porque se ele tivesse acomodado lá, ele não estaria aqui também, né? E aí, da minha parte, peguei, só que as coisas mudam, os desafios mudam. Então ele está entrando numa fase agora, é mais fácil? Depende. A gente vê muita dificuldade hoje no momento. Então a gente já está aí há quantos anos, Chico? Você vai fazer 7 anos? Vai fazer 8 anos ano que vem. Então, e parece que é pouco. Então assim, o que a gente enxerga? A gente quer estar dentro da atividade, quer que isso dure e tal. Então tem vários desafios. E aí a gente tem que ir se moldando nisso aí. E pegando esse gancho, até perguntar para o seu Rinaldo, né? Hoje, seu Rinaldo, a Fazenda tem uma gestão mais na mão dos meninos, né? O Flávio um pouco mais na liderança, o Ricardo dando todo o suporte aí e com uma cadeira mais administrativa e dando suporte técnico aqui também, né? E o senhor e a dona Dirce, o Janiel também mora lá com o senhor, né? Vocês estão ali, acompanham. Como é que é para vocês essa situação hoje, né? Não, a gente fica contente por eles assumir e dar continuidade numa história, né? Perfeito. E a gente tá assim mais quieto agora lá, porque vamos supor assim, a gente chega numa idade, vai começando a ter mais dificuldade e os conhecimentos também hoje, como é tudo muito técnico, muito assim, tecnologia. Tecnológico, né? Eu tenho dificuldade nessa parte. Então eles fazem bem essa parte e só assim, né? De vez em quando sempre a gente tenta dar umas lembradas da situação para ver como é que traz a experiência. Assim também, para não... Porque eu acho assim, eu aprendi que nunca deve assim facilitar muito. Perfeito. Uma história assim, vamos supor, quando eu saí de casa, o que o meu pai falou e que não esqueci, ele sempre que era para ter cuidado com dívida. E eu acho que ela continua valendo. Perfeito. Assim, por diversas situações, por algum obstáculo que às vezes acontece no caminho e essas coisas assim, né, que pode vir a atrapalhar mais, né? Mas que eu confio bastante neles, né? E então a gente está tranquilo e está lá, diz outro, até que a saúde permite. Então a gente fica mais lá porque a gente aprendeu a gostar dali, né? Então não vou dizer que algum dia a gente mude por motivos de velhice ou que às vezes para uma cidade, né? Mas por enquanto estamos lá, assim. E o Janiel gosta muito também do interior, assim. O Janiel gosta de lá muito. Também, né? O Flávio, pegando esse gancho, né, da parte de gestão, a gente na FJR ajudou aí você fazer um pouquinho desse movimento, né? Até a gente dar um pouco mais de governança, transparência e organizar alguns pontos, né? Como que está a gestão hoje da Fazenda Verônica, do grupo, um pouco da divisão também de como vocês fizeram, né? Você e o Ricardo, as atribuições. Como que está isso hoje para vocês? Chico, é assim, então, sempre fiz a parte de gestão. Só que essa gestão, ela passou por diversas etapas, tá? Vamos dizer assim, comecei pela parte técnica e tal, daí assim, como a gente
como ele tinha essa distância e aí acabei ficando mais aqui, e aqui era o núcleo maior, então eu, na época, até ele falou que eu tinha trancado a faculdade, e quando foi ali em 2004, eu tinha uma preocupação muito grande, porque é difícil você não crescer sem alavancar um pouco, endividar um pouco. É um processo meio normal. Às vezes sai um pouquinho fora, né? Mas nessa época foi uma época difícil, né? Geralmente o preço do produto tinha subido, depois caiu. Coincidiu com ferrugem, que daí teve muito problema nas áreas. E nessa época eu fazia inclusive monitoramento. Eu era muito envolvido com a parte de aplicação, de pulverização. E fazia inclusive monitoramento. Então fazia monitoramento e tal. E eu sabia que tinha muito gargalo e eu fiquei receoso. Falei, cara, esse negócio aqui pode dar problema. Se a gente tiver um problema aqui, nós vamos quebrar. E daí eu falei até para ele, falei, olha, é o seguinte, eu vou trancar a faculdade, preciso fazer um monte de coisa na fazenda, organizar. Que ano foi isso? 2004, 2005, 2005. Aí ele até falou para mim, mas não é para você trancar a faculdade. Falei, não, mas você não está entendendo. Eu não estou pedindo, eu estou falando para você que eu vou trancar. Porque eu sabia da importância. E eu sabia que a faculdade eu poderia voltar. Então, assim, a gente trancou, veio. E daí, como eu fiquei uns 6 meses aqui... Para ajudar. Para fazer essa parte da técnica mesmo. Sim. Beleza. Realmente foi um ano problemático. E a partir dali, Chico, eu já via necessidade de estar mais presente. Então, eu não tinha carro para Cuiabá. Eu falei, vamos comprar um carro que eu preciso estar vindo todo final de semana. Porque para tentar dar continuidade, porque daí já tinha envolvido no processo. Perfeito. E aí vinha dar continuidade. Telefone. Gastava na época acho que uns 500, 600 reais de telefone. Aí ligava para o encarregado aqui, para a pessoa e conversa. Parte técnica. E a gente já sempre foi participando, porque daí... Também já tinha, né, Chico, já tinha envolvimento nessa parte de gestão, de alguma coisa, envolvia tudo. Então isso foi uma fase lá atrás, veio, e aí a gente tem um perfil, aí acho que é um castigo para ele que não gosta de tecnologia. Aí assim, a gente pega um perfil bastante de inovação. Então o Ricardo geralmente toda a parte de tecnologia, principalmente ele, que é envolvido. Mão dele. Perfeito. Isso aí, essa parte de gestão, já vejo que eu tenho mais perfil de gestão e ele já mais perfil de tecnologia e tal, inovação. Então a gente veio trabalhando, um pouco inevitável você pender para algumas coisas, né? Decisões, talvez um pouco demais, certas horas que a tecnologia você demora muito para absorver. Então nessa parte de gestão, a gente iniciou, não tinha escritório, foi movimento, a agricultura foi ficando complicado, o agronegócio. É parte fiscal, é parte isso, parte aquilo. Então o que a gente fez? Teve que melhorar a parte contábil, já teve que colocar sistema, aí veio NF eletrônica, aí começou um negócio puxando o outro. Aí tem hora que você fica meio enjoado desse negócio, só que você olha para trás. Eu acho assim, uma coisa é certa, a saída não é a regressão, você não vai voltar. Não vai voltar na época dele, a minha época já está, agora já percebe que a sua época, você já vai começando a ficar com uma idade, você também já tem outra geração, isso vai continuar. Eu acho que a gente tem que entender e ir se adaptando, tá? Então, a própria FJR, inicialmente, teoricamente, era um valor, eu sabia que a gente tinha uma necessidade, o produtor, financeira muito grande. Então, a gente comentou lá no evento que teve, qual foi o principal componente que levou a pegar a FJR? Formar um fluxo de caixa. Perfeito. Eu não conseguia formar. Inclusive, fui em empresas grandes, fazendas grandes, para perguntar como é que eles faziam. E aí eu descobri que eles também não tinham. Aí eu falei, mas cara, não tem isso, né? Aí, beleza. Aí eu falei, cara, vamos fazer. E não dá conta de fazer, porque eu já era muito envolvido na parte técnica, correria tal e tal. E a gente começou o processo, demorou acho que 1 ano e meio, né? Foi feito. Então, a gente também tem uma parte que na minha cabeça é bem claro assim. Aí já tinha um projeto de sucessão. Então, cara, vamos transformar a empresa. Vamos trabalhar junto, era outro formato. E eu falei pro Ricardo, cara,
se a gente ficar dentro de casa, uma propriedade pequena, como é que você vai trocar de carro? Como é que você vai comprar uma casa? Nós não vamos comprar com salarinho de pequeno, nós vamos ter que ampliar. Então fazia parte do nosso, talvez para ele estar confortável, certo? Mas para nós, cara, nós temos que aumentar um pouco o faturamento, temos que fazer, porque não justifica, né? E lógico, temos que ter competência. Então essa é a luta nossa de se manter competente no negócio, né? Então a gente fez os movimentos e aí a gente está em outra fase agora, vamos dizer assim, tem outras dificuldades de novo, tudo. Que eu vejo que é a consultoria e essa parte de gestão, ela está numa fase agora mais de governança. Perfeito. Certo? Agora, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Porque acontece muita falha, a gente tem falhas internas, eu e o Ricardo tivemos um rearranjo, mudar algumas coisas. Eu acho que a gente tem que buscar resultado. Que daí entra a parte que eu acho que a parte familiar, talvez ela deixe um pouquinho a pessoa acomodada. Então, quando a gente puxa para a empresa, eu trabalho muito como empresa aqui dentro, você acaba trazendo um pouco mais esse lado. Então, eu acho que é esse equilíbrio. Então, a gente tem a parte familiar, que daí a sucessão, eu falo sucessão não em si, mas o planejamento, né, sucessório, que envolve parte societária, sucessória, né, e a parte tributária, que daí é outra conversa, né? Mas isso, para mim, embora não esteja totalmente pronto, para mim já propiciou o principal, que era a gente manter a harmonia e o equilíbrio entre a família. Perfeito. Tá? Então, o fato da gente trabalhando junto, tranquilo, isso para mim é uma situação de vitória, no caso, tá? E aí, assim, a gente vai... Eu acho que daqui para frente, no caso, tenha toda essa questão, mas é mais a decisão do que a gente quer, porque, não, você quer fazer, beleza, mas tem que se virar. Não é ele que não vai se envolver com isso aí. Ele já falou, beleza. Então o que a gente tem que conferir para ele? Talvez a tranquilidade, né? E essa parte aí. Embora, apesar dele não estar no processo em si, hoje, tão influído, mas ele ainda é proprietário. Ele tem o total controle da empresa, ele tem as decisões, logicamente também as decisões são tomadas em umas situações, né? Puxa a orelha de vez em quando. Puxa a orelha, fala, então, gurizada. Então assim, Chico, pra gente, apesar das dificuldades que a atividade traz, que a vida de todo mundo traz, né? Então eu acho que, por enquanto, a nossa parte de familiar, ela tá tranquila, né, Ricardo? Perfeito. Tá tranquilo. Já deu uma... Ô Ricardo, e pegando esse gancho, né? O Flávio até comentou, né? Você está bastante envolvido nos novos projetos, nas inovações, nas tecnologias aqui da fazenda, né? Esse encaixe, vamos dizer assim, essa sinergia de perfis, né? Você se adaptou bem, né? Trabalhando assim com o irmão, chegando ali com a picada meio aberta, ali, igual você falou, tava tudo meio certo, e aí vem outros desafios, né? Desafios de novas tecnologias, desafios dos momentos de mercado, né? Como é que você se encaixou aí dentro e o seu momento hoje de participação no grupo? Então, Chico, na verdade eu já participei de vários processos aqui dentro, na verdade, né? Inicialmente a gente começou já desde uma parte operacional mesmo, né, de execução de serviço, trator, colheita, já fiz essa parte. Monitoramento fiz também essa parte técnica, parte de compra de insumo, várias partes a gente participou, né? Aí, de acordo com o perfil, foi estabelecendo o que tinha mais afinidade, e eu acredito que assim, foi chegando numa parte que novas tecnologias, né, que vem... mapeamento, mapa de produtividade, mapa de orientação, agora tá vindo o drone, tem também que é uma outra tecnologia vindo, várias novas tecnologias que vai inserindo, a gente meio que encabeça o projeto. Legal. Um pouco perfil, porque até o Flávio daí que tem essa parte da gestão, a gente faz mais essa parte, hoje tá uma parte de suporte, de suprimento, parte de peça, várias partes de suporte e suporte no dia a dia da fazenda, né? Mas embora eu não estou mais participando tanto
no dia a dia, estando aqui todo dia igual operação em si. Da operação em si, igual era algum tempo atrás. Mas a gente participa dessa parte e principalmente nessa parte de tecnologia. Mas se precisar, tem uma operação aqui para fazer, a gente vai e faz. Tem que fazer uma parte de escritório ali, faz. A gente dá umas puxadinhas, né? Tem uma balança, carregamento, a gente participa de toda essa parte. Mas hoje está mais focado nessa parte de suprimento para dar suporte para o funcionamento do dia a dia, parte de novas tecnologias e desempenho de máquinas, até manutenção também a gente encabeça um pouco esse acompanhamento também, né? Manutenção de máquina, compra de filtro, óleo, peça, e algum suporte de operação, que como a gente tem essa experiência de já ter feito, né? Muitas vezes assim, a gente passa um treinamento para o pessoal que está entrando, o Flávio também já fez isso aí, também passa, embora tenha uma equipe boa, que hoje já é uma equipe boa, bem treinada, mas sempre tem alguém entrando, né? Então você faz isso aí também. E essa parte, até parte de algum projetinho que a agronomia permite, até projeto de construção de um alojamento, um negocinho, a gente já andou testando também fazer, né? Mas legal. Não é tanta praia, mas a gente já se arriscou ali nessa parte também. Bacana. Ô Flávio, e pegando esse gancho também, né, de como vocês estão tocando o negócio hoje, como que tá aí todo esse processo de gestão e tal, como que vocês olham para frente, né? Qual que é a visão de futuro? E o seu Rinaldo bem disse, né, assim, do orgulho que tem de vocês dando continuidade ao legado que ele e a dona Dirce iniciaram lá, né, com a vinda para o Mato Grosso e construíram tudo isso, né? Como que vocês olham para frente? Qual que é o seu objetivo, o objetivo do grupo, né? E como até que vocês tomam essa decisão em conjunto, né? Porque lá atrás foi decidido que vocês fariam esse movimento como uma família, como um grupo, como irmãos, né? Imagino que a decisão seja tomada entre todos, né? Como vocês estão olhando para frente? Nessa parte aí, por exemplo, essa própria decisão, embora a gente está conversando aqui das gerações, passagem, mas essas decisões estratégicas, embora meu pai não é muito da tecnologia ou de algumas coisas, isso é tomado desde que ele concorde. Uhum. Aí cabe a gente convencer ele. Então, assim, é feito dessa maneira, tá? Feita a reunião, é colocado, é falado, a própria FJR, para poder trazer a FJR ou começar um trabalho desse, de consultoria comercial, financeira, teve que ter o aval. Se eu levo a ideia e não tem um aval, eu não vou fazer. Uhum. Porque a empresa não é minha dele. Uhum. Tá? Mas lógico, daí a gente vai ter as estratégias, né? E a questão mais do que fazer de futuro, até pegar um gancho que você falou, resumiu bastante com o Ricardo, mas o Ricardo, eu analiso muitas pessoas também, e talvez ele não se toca, mas ele é um cara, por exemplo, ele trabalhou, quando ele saiu da faculdade, que daí trabalhou meu primo, trabalhou na questão de monitoramento, então ele tem uma experiência de campo. Uhum. Ele trabalhou numa outra empresa terceira, já trabalhou também em alguma das fases que a gente passou de fazenda, então ele teve bastante experiência. Dentro da fazenda ele trabalhou no operacional, 2 anos aí colhendo, plantando. Então o Ricardo, por exemplo, é um cara muito completo. E isso quer dizer, isso dá uma bagagem muito grande, porque existe um desafio nas novas tecnologias, né, Ricardo? Quando você não conhece o processo, fica mais difícil de saber se funciona ou não. Então acho que esse background, né, que você falou, que o Flávio falou, te ajuda muito, né? Que tem muita tecnologia que não é tão fácil a implementação, assim, se não tiver alguém que tenha um pouco de afinidade com aquela tecnologia, né? Ainda mais um setor que tem algum, principalmente mão de obra, não é toda mão de obra que aceita, que se adapta às novas tecnologias. Não, tá aqui a tecnologia, já sai utilizando tranquilo. Tem que ter uma adaptação, né? Uhum. Então essa parte aí, eu acho que agregou muito nessa parte, porque eu gosto dessa parte, sim, né? Sim.
e a gente pega com mais facilidade até pela geração, tudo, por estar convivendo com isso também. Então, assim, eu acho que trazer para dentro da fazenda, fazer rodar, é um desafio que a gente consegue dar uma mão, um suporte também. Perfeito. Então, aí você vê que onde eu quero chegar com isso. Depende muito do perfil da empresa. Tá? Então, por exemplo, a gente só toca determinados que consegue fazer por conta dele, algumas coisas, porque tem que ter uma pessoa capacitada, tal, que tem essa questão para desenvolver os projetos. Então, ele é bem completo, ele consegue desenvolver muita coisa a nível de campo, a gente desenvolve porque ele tem uma experiência ampla, né? Então, por exemplo, nós queremos avançar aqui. Se o Ricardo der suporte, por exemplo, vai acabar avançando. Então, na parte de gestão em si, hoje a gente trabalha com grãos, né, Chico? Soja, milho. A gente tem uma integração que retomamos agora. A pecuária teve um momento muito complicado. Mas a gente vem andando, tá? Tem desafios financeiros grandes. E o que é a ideia nossa? No caso da gestão. Resultado, temos que melhorar a produtividade, trabalhar, talvez a gente não tenha... mas aqui tem uma limitação de área. Mas tem tecnologia, como aplicar, quanto custa. Então, hoje, basicamente, a gente tem uma visão de, que nem dos outros, vai chover ou se não vai, isso a gente não vai controlar. Então, assim, antes de dar a culpa na chuva, a gente tem que primeiro tentar melhorar o que a gente tem de problemas. Então, a gente está nessa fase, está melhorando, está começando a resolver algumas questões, limitações, e está andando nisso. Então a gente está evoluindo bem isso aí, mas no futuro, assim, por enquanto estabelecer as áreas, ampliar a performance, áreas de grãos e a pecuária. Eu vejo que a gente tem a pecuária ainda dá muita oportunidade. Agora, o que vai acontecer vai depender um pouco dessa linha, certo? Do que de como que a gente vai tocar. Agora o mercado está aí. Eu acho que no geral o agro ele vai enfrentar alguns desafios, né? Mas isso vai variar, vai depender da condição. Independente da condição, aí a gente tem desafios de custo também, né? Avaliar quanto custa, porque tudo custa dinheiro, essa tecnologia custa. Inicialmente, muita tecnologia te traz até uma perca ou um prejuízo inicial, porque você demora para assimilar, nem toda tecnologia vai te trazer o resultado. Então a gente pretende estar consolidando as tecnologias que já tem, os projetos, e botando ordem, tentando buscar o resultado disso, tá? E aí vai depender um pouco do perfil, do que quer fazer, né? A princípio, hoje nós estamos focados nisso, porque nós temos serviço aí para mais de 10 anos aí, né? Tem um caminho grande pela frente. Né? Isso é FJR ajudar a gente, né? FJR também tem um desafio muito grande, né? E o que você falou, né, Flávio, até pegando esse gancho, né, falando da FJR, né, o nosso modelo de trabalho, ele é uma parceria constante com o produtor, né? Então nós estamos há 8 anos com vocês, né? Então a gente acompanha toda essa evolução e está no dia a dia, né, com o cliente. Então a gente tem os altos e baixos, os investimentos, os endividamentos, né, porque a agricultura ela é um segmento de muito investimento e muita insegurança, né, seu Rinaldo? É uma fábrica a céu aberto, né? O cenário muda constantemente, né? Muda constantemente e diversas coisas a gente não tem o controle. Então acho que do jeito dele e do jeito do senhor, comentando, né? Cuidado com o endividamento, né? Eu acho que é o básico, né? Porque tem muita coisa que vai acontecer que não está na mão, não está no controle. Se tiver um endividamento grande ou tiver um desafio, uma alavancagem, vai ser difícil de dar a volta por cima e retomar, né? Verdade. Pessoal, mas estamos indo pro nosso derradeiro aqui. Queria agradecê-los aí, dividir a história de vocês, né? Contar um pouco de toda essa trajetória, esse legado, essa superação, né? Seu Rinaldo, muito obrigado. Ao Flávio, ao Ricardo. Queria deixar aqui também
o nosso finalmente aqui do coração mesmo, agradecê-los. Valeu, obrigado também. Isso aí, obrigado. E hoje nós conectamos os pontos da família do seu Rinaldo, do Flávio e do Ricardo. E se você também transpira o agro assim como nós, compartilhe esse episódio com alguém que também queira conectar os pontos. Nos sigam nas principais plataformas de podcast. Também estamos disponíveis no YouTube. Eu, Chico, fguerreiro.jr e a FJR como fjrconsultoria.com. Muito obrigado a todos e até breve.